Na definição de fé, definição bíblica de fé, até eu gosto muito do texto que está no próprio capítulo 11 de Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus, dá uma ilustração perfeita do que é a fé salvífica. Quando fala de Noé. Ali fala, e Noé, tendo ouvido, né, a voz de Deus, ele sentiu profundamente no coração o peso daquilo que Deus falou para ele, sobre o dilúvio. E ele construiu a arca. Então, ele ouviu o que Deus falou, ele entendeu, houve uma compreensão cognitiva, ele captou, Deus está falando que ele está muito triste com a humanidade, que os pecados dos homens chegaram no limite, não tem mais condição, ele vai destruir todos os seres humanos, os animais, e ele quer me usar para construir uma arca para salvar aqueles que creem, né? E aí o texto fala que Noé, tendo ouvido e compreendido, ele sentiu isso no coração. É interessante que em Hebreus deixa bem claro isso. Ele sentiu o peso das palavras de Deus. E depois ele obedeceu. Então, fé salvífica é isso daí. É você ouvir o Evangelho, você entender o Evangelho, aí não precisa nada de emoção, aí precisa alguém que explica bem, que explica com clareza. Sim. Né? E depois o Espírito Santo pega aquela verdade e toca o seu coração. Então, o Evangelho começa com a mente. Um evangelho racional. O Evangelho mesmo. racional tem que começar com a mente. É uma informação clara, objetiva, da ação de Deus em prol de pecadores, né? Por meio de Cristo, na história. Bom, enfim, então ele entende isso. O Evangelho confronta a pessoa com o seu pecado, com a sua distância de Deus, sua necessidade de Deus. A pessoa entende isso. Aí o Espírito Santo toca o coração e mexe com as emoções da pessoa. A verdade impacta também as emoções, como Noé, aquilo pesou, né? E aí não para aí, porque daí, além do Espírito Santo informar a mente através da pregação do Evangelho, ele toca o coração e ele conquista a volição da pessoa. Sim. Ao ponto de Noé falar, não, eu vou, por mais absurdo que pareça para a minha razão humana e para os meus amigos que vão zombar de mim, eu vou construir essa tal da arca. Eu creio que Deus falou comigo, foi verdadeiro isso. E eu aposto a minha vida nisso. E 120 anos ele fica construindo o raio da arca. E todo mundo fé, zombando né? dele, né? Isso, e ele se tornou um meme da comunidade. Sim. Né? E assim acontece com o pecador. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vocês. Tem que acontecer com a pessoa. Você chega num ponto de você entender o Evangelho, sentir e ter a sua volição conquistada. Então, é aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Né? Ele lembrou do pai, da graça do pai, da riqueza do pai. Ele lembrou-se que ele se arrependeu da besteira que ele fez. Né? Mas ele não ficou só nisso, só ali curtindo a consciência da besteira que fez, a consciência da graça do pai, mas isso levou ele a largar o chiqueiro, Sim. levantar-se e ir em direção do pai, preparando já até o discurso de arrependimento e confissão, né? E o humilde pedido de restauração. Então, a fé verdadeira é essa, ela tem que informar a mente, tocar o coração e conquistar a nossa volição. E você chegar no ponto de falar, não, igual eu cheguei, eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe, né, líderes de igreja a minha vida toda, mas eu cheguei num ponto, a meus 10, 11, 12 anos de idade, de falar, hoje, ainda que meu pai rasgue a Bíblia e negue a Deus, hoje a fé é minha, hoje eu creio, Deus falou comigo, eu senti a presença dele e ele me conquistou. Se meu pai e minha mãe abandonaram o Evangelho, eu quero continuar indo na igreja, eu quero continuar seguindo a Cristo, eu quero viver para a glória dele, eu penso em ser missionário. Naquela época eu já penso em ser missionário ou ser pastor, se Deus me der essa graça. Então tem uma hora que tem que ser uma convicção pessoal, arrebatadora, conquistadora, que realmente leva você a poder dizer,
Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Sim. Eu agora sou, pela graça de Deus, uma nova criatura. Minha cosmovisão mudou. Antes eu corria atrás disso. Hoje, isso não tem tanta importância para mim. Eu corro atrás de viver para a glória de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, quando essa fé vem, os antigos falavam sobre os puritanos, né? Eles desenvolveram essa ideia que eu traduzo num português mais claro no livro, né? A fé, ela tem 3 aspectos. Tem o aspecto de informação, de sentimento e de volição. É o homem na sua inteireza, sendo conquistado por Deus pelo dom da fé, né? Começa com a mente, vai para a volição, vai para a emoção e depois a volição.